Olá, começa agora mais um Cheque Mate. Desde a crise financeira de 2009, os veículos de comunicação tradicionais precisaram reestruturar seu modelo de negócio. Para se adaptar, muitos jornais precisaram enxugar suas redações e o que mais se perdeu foi a investigação jornalística. No programa de hoje, debateremos sobre o atual modelo de financiamento do jornalismo investigativo. Para nos acompanhar, convidamos o fotojornalista e colaborador do coletivo Jornalistas Livres, Vladimir Raeder Roberg. Muito obrigado, Vladimir, pela sua presença hoje. Eu que agradeço estar aqui no Cheque Mate. Os veículos de comunicação são empresas. E como empresas, eles objetivam o lucro, né? E têm interesses particulares. É possível que esses interesses choquem-se com a função social que o jornalismo tem, que é de informar de forma imparcial e esclarecedora? Eu acredito que sim. O jornalismo ele é importantíssimo para equilibrar as relações de poderes dentro da sociedade, tal como a gente a tem hoje. Entretanto, como empresas, elas acabam tendo o seu público-alvo, os seus financiamentos próprios e muitas das suas ações visam também trazer novos financiamentos. Então, são empresas, são modelos de negócio. E como empresas, elas precisam se viabilizar economicamente. E dependendo dos assuntos em que elas se envolvam, elas acabam atirando no próprio pé, digamos assim. Então, o jornalismo muito dificilmente consegue praticar, digamos, uma imparcialidade total. É muito difícil. Tá. Então, até que ponto esses interesses dos acionistas, eles podem barrar aí numa investigação jornalística ou numa reportagem que está sendo conduzida? Bom, eu acho que a melhor coisa é dar um exemplo prático, né? Eu vou dar até um exemplo no microcosmo. Suponhamos que você esteja numa pequena cidade, uma cidade metropolitana que tenha um jogo de interesses muito próximo ali, pequeno. Então você tem um veículo que recebe um montante de recursos, de campanhas publicitárias, por exemplo, advindos de uma prefeitura, de uma administração municipal. Tá? Há uma denúncia que envolve, suponhamos, isso hipoteticamente, que possa envolver ali atores da administração municipal. Bom, o seu veículo está financiado, basicamente, digamos, um montante maior. Claro que você pode ter ali espaços publicitários de outras pequenas empresas que comprem os espaços, né, para você. Só que como é que você vai se voltar contra? Não é bem contra, você vai praticar o jornalismo tal qual ele deve ser feito, o ethos da profissão. Mas como é que você vai fazer isso? Então você vai ter que tirar o pé do acelerador, né? Vai ter que ir com muito mais cuidado ou até mesmo, né, deixar de lado e investir numa investigação, né? Investir no sentido de... Né? Então, é muito difícil. O jornalismo, ele, quando entra esses interesses econômicos, é muito complicado. Entrando aí na questão agora das demissões, né, que a gente tem falado aí e tem visto muito acontecendo na imprensa, todo dia eu não digo, né, mas nos últimos anos aí que todos os jornais da mídia tradicional têm sofrido aí reduções, né? Então eu vou trazer aqui um número que a empresa de consultoria Volt Data divulgou que entre 2012 e junho deste ano aconteceram 1.084 demissões de jornalistas em 50 diferentes redações. Até que ponto, né, essa sobrecarga dos jornalistas que ficam nas redações afeta aí a boa investigação e a boa apuração? Inclusive, como você estava comentando comigo há pouco, né, de que um jornalista investigativo ele tem que ter um tempo para cruzar todos os dados, que ele trabalha numa pesquisa que demanda tempo. Tempo é dinheiro. A empresa de comunicação é uma empresa, é um modelo de negócio. E esses jornalistas, sobrecarregados do jeito que eles vão ficando cada vez mais, as redações estão enxugando. É realmente muito, muito difícil de tocar isso. Bom, em relação às demissões, isso tende a se agravar. Tende-se a agravar. Não só pela questão
do custo operacional que tem que ser diminuído, mas há uma convergência tecnológica em andamento, em curso, em que as novas gerações de jornalistas estão, que estão inclusive fora desse mercado formal, né, desse mercado da mídia tradicional, elas estão se articulando com um novo modelo possível de negócio, que é o financiamento coletivo. Certo. Então, há muitos coletivos se organizando e se reorganizando de uma forma muito ágil e se adaptando rapidamente a novas situações dadas para que se torne possível, eu não digo exatamente um outro modelo de negócio, eu não sei qual seria o termo apropriado, provavelmente não seja nenhum modelo de negócio. Negócio, assim como a gente concebe, né, de uma forma tradicional. Né? As empresas de jornalismo, elas são dinossauros para se mover nesse caos que nós estamos inseridos, estamos mergulhados num caos. Ninguém tem exatamente no que vai dar isso. Há um grande ponto de interrogação, inclusive com grandes jornalistas que estão discutindo essas coisas. Se você pega os textos do Observatório da Imprensa, ninguém é conclusivo no sentido de que no que vai dar isso. A gente está num universo muito pantanoso ainda, né? Então, para concluir, a gente vai ter reduções, provavelmente reduções ainda maiores das redações. E é um fenômeno global, não é Brasil. E dentro dessa questão aí do financiamento coletivo, que você já entrou, a gente comentando um pouquinho sobre como uma terceira via, né, para o jornalista poder aí tocar o seu ethos, né, de fazer investigações. Hoje ela tem se demonstrado como uma real alternativa para o jornalista, né, principalmente eu digo assim, nós que estamos aqui saindo da universidade, como uma próxima, como posso colocar, como a próxima forma de fazer jornalismo vai ser por financiamento coletivo e na internet? Bom, digamos, há pouco tempo, não muito mesmo, realmente há pouco tempo, quando se saía da universidade de jornalismo, você tinha uma possibilidade grande de entrar num veículo e ter lá plano médico, um salário razoável, ter uma segurança. Isso é uma coisa muito boa. Inclusive, dependendo do veículo, você ganhava um prestígio. Claro, se você entra num veículo importante, você ganha um prestígio profissional, você passa a ser reconhecido, você ganha uma certa visibilidade. Só que esse quadro rapidamente está mudando. Então, muitos jornalistas têm ido para outras áreas. Assessorias de imprensa, né, muito tem acontecido, de prefeituras, de autarquias e de empresas, migrando um pouco para publicidade, juntando com outros colegas para fazer uma pequena agência de assessoria de imprensa para prestar serviços e coisa e tal. Entretanto, esse mesmo mercado está em crise, porque a gente tem um fenômeno transnacional que é, por exemplo, o YouTube, o Facebook, em que muitas empresas separam uma parte da sua grana para promover as suas questões dentro do Facebook, promover as suas questões de interesse comercial no YouTube e por aí vai. Então, o montante de dinheiro que poderia ser direcionado tradicionalmente, como era feito antes, está mudando muito rapidamente. Então, há um caminho, há uma possibilidade, e isso já está em andamento, de profissionais que tenham determinadas afinidades, comecem a trabalhar colaborativamente em projetos um pouco mais específicos, destinados também a um nicho, né? Então, tem vários coletivos que se organizam, focam em determinadas questões e eles, tendo a habilidade de encontrar o seu público, eles podem encontrar meios de se financiarem
ano a ano, normalmente é assim, de ano a ano você tem um montante de dinheiro, vai administrando, aí você cuida das questões físicas, de uma sede, alguns equipamentos, algum dinheiro para que você possa fazer trabalhos freelancers. Então, essa é uma possibilidade, mas é um projeto em andamento. Não dá para saber exatamente onde isso vai dar. Nós estamos prontos aí para entrar numa fase de financiamento coletivo em que eu talvez tenha que pagar para poder ver uma notícia ou ter acesso a um conteúdo? Olha, essa é uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. Em relação, por exemplo, aos jornalistas livres. O envolvimento direto com o projeto faz, a gente acredita nisso, faz com que as pessoas contribuam, apoiem e financiem. Por um envolvimento apaixonado em relação aos temas propostos para a abordagem jornalística dos jornalistas livres. Então, talvez seja possível alcançar esse objetivo dessa forma, digamos, mais engajada. Realmente não há a cultura aqui ainda das pessoas financiarem projetos. Mas está se caminhando, talvez, para que isso seja possível com algumas estratégias, né? As pessoas veriam seu nome como se elas fossem participantes ativas daquele projeto em construção. Isso pode operar algumas motivações internas, psicológicas, detonar alguns mecanismos para que as pessoas comecem a contribuir com a construção de projetos interessantes, inclusive de seu interesse. Mas também carrega uma certa incógnita, que a gente vai saber daqui a alguns anos. O Checkmate vai agora para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouco. Voltamos com o Checkmate, que hoje debate sobre o atual modelo de financiamento do jornalismo investigativo, com o fotojornalista Vladimir Raeder Roberg. O modelo jornalístico atual pode ser considerado isento e livre dos interesses dos anunciantes? A nossa equipe foi às ruas para ver o que a população tem a dizer. Os 3 formatos de financiamento no jornalismo acontecem pelo poder público, iniciativa privada e, mais recentemente, de forma coletiva. O último ocorre quando um grupo de pessoas se juntam para subsidiar uma reportagem de interesse da população. Mas o assunto que vem sendo discutido é a isenção de reportagens financiadas. A grande pergunta que fica é: até que ponto é possível separar o conteúdo jornalístico dos interesses de quem contribuiu financeiramente com a matéria? Quando a gente pensa que o jornalismo é financiado por alguém, a gente precisa saber por que essa pessoa financia, qual o interesse que ela tem. Então, quando você tem, por exemplo, um jornal que tem um anunciante principal, por que ele está anunciando ali? Ele só quer ter a publicidade dele colocada? Qual é a relação? Então, é difícil falar de uma maneira muito genérica, mas a gente sempre tem que tentar entender qual o interesse que tem por trás de quem coloca o dinheiro. Ninguém coloca um dinheiro à toa em lugar nenhum, né? Um estudo realizado em 2013 pela empresa Marx Sistemas de Pesquisa divulgou que 87% da população brasileira não confia no que diz a grande imprensa. Quase 50% dos entrevistados desta pesquisa acham que o jornalista não tem liberdade. Nós viemos às ruas para ver como está essa situação hoje em dia. Eu acredito que a mídia seja manipulada sim. Eu acho que tem outras pessoas por trás disso, investidores que talvez pagam, enfim, e acabam manipulando a população. Eu acredito que tem a elite, e essa elite ela prioriza o melhor para ela, só que ela precisa da ajuda da população. Então ela faz com que a mídia seja um modo de transição, porque grande parte da população não tem uma opinião formada sobre as coisas. Então a mídia vem
e dar um foco para ela, dar uma direção. A mídia dirige muitos interesses, então quando tem interesse para alguma coisa, está tudo manipulado e as pessoas acreditam nisso. Tem médios que são mais, que você pode acreditar mais que outros. Toda a informação, ela parte do pressuposto que ela vem do fato. O fato é uma verdade. Então ela não deveria ter nenhum tipo de manipulação. Então toda vez que você passa adiante uma informação que deveria vir desse fato, ela não deveria ter manipulação. A gente imagina que toda vez que um jornalista passa uma informação, aquilo tem uma credibilidade tão grande que você acredita, que você tem certeza que aquilo é uma verdade. Vladimir, como nós podemos ver aí no VT, hoje o jornalismo ele passa, de certa maneira, por uma crise na credibilidade, né? Uso agora o professor Nelson Traquina, que é professor catedrático de jornalismo da Universidade Nova de Lisboa, e diz que uma das funções do jornalismo é equipar os cidadãos com instrumentos vitais para o exercício de seus direitos. Hoje o jornalista tem seguido à risca aí o que o professor Traquina disse? Eu acho que o jornalista exerce uma função fundamental e o pilar principal é a democracia. E também o jornalismo ele tem essa função de equilibrar os poderes e, muito bem colocado pelo professor, equipar o cidadão de uma dimensão real. Claro que o real tem aí uma subjetividade, né? Claro. Mas de uma dimensão real do que acontece ao seu redor. O jornalismo é uma janela que se abre e as pessoas elas se deparam com a relação de forças e de interesses que há na sociedade. A função do jornalismo é importantíssima. Então, eu quero acreditar que o jornalismo permanece, mesmo com todas essas questões de uma crise que é de mudança de modelos. Mas o jornalismo tem uma função importantíssima. Existe ainda espaço para esse jornalista conseguir fazer uma apuração um pouco mais aprofundada e trazer uma informação completa para o leitor? Bom, essas empresas de jornalismo, elas estão passando por graves problemas financeiros. Os problemas financeiros são pesadíssimos. As estruturas, elas precisam ser realmente enxutas. Os profissionais envolvidos ali, às vezes se desdobram em várias funções e nessa reengenharia que eles fazem para que a empresa possa ser tocada. Por outro lado, o jornalismo investigativo também pode ser exercido fora dessas estruturas grandes. Claro que de uma outra maneira. Porque com todos esses dispositivos eletrônicos, esse cruzamento de dados simultâneo que é possível em rede, o jornalista habilidoso consegue fazer um cruzamento de dados e uma análise dos fatos e das situações e oferecer isso para o cidadão para que ele possa fazer o seu julgamento. Né? Isso é possível fazer fora das estruturas. As estruturas em si, elas têm uma questão de uma pauta editorial. Os assuntos são previamente selecionados, né? E são mediados, né? Porque o chefe ali de redação está selecionando o que seria relevante ou não para poder ser posto para analisar. Dependendo, como a gente entrando nessa questão do financiamento, né? Dependendo do conjunto de empresas, normalmente até o governo é majoritariamente quem mais investe em determinados órgãos de imprensa, não se consegue avançar na investigação em alguns assuntos. Há interesses em jogo. Quando a gente viu as pessoas falando sobre o problema da credibilidade, de ver quem financia isso, quais os interesses em jogo, é tudo real, é por aí mesmo. É possível que a gente tenha um novo cenário com profissionais operando num sistema
compartilhado, colaborativo e em rede, exercendo um papel muito importante com o jornalismo sério e resgatando uma credibilidade que está realmente abalada. Eu creio, eu vejo que a credibilidade do jornalismo está abalada. E é algo não só restrito ao Brasil, é um fenômeno global. Gostaria aqui de trazer alguns dados, que o site Kickstarter, que é nos Estados Unidos, e está ativo desde 2009, já arrecadou mais de US$ 1 bilhão para cerca de 57 mil projetos. Hoje, como é que está o financiamento coletivo no Brasil? Nós podemos ver que US$ 1 bilhão desde 2009 é uma quantia bem razoável. No Brasil, a gente tem avançado a passos lentos, é uma tendência que tem acontecido. Como é enxergado isso hoje? Há alguns jornalistas que se associaram para alguns projetos, os tais dos blogs sujos, né, como uma parte da imprensa colocou, como sendo caras de tendências esquerdistas e que são... Mas, na verdade, são grupos de jornalistas que por afinidade se juntam para fazer um projeto específico, né, com focos específicos. Né? E a gente tem caras muito interessantes que saíram da grande imprensa, dessa imprensa tradicional, dessas grandes empresas, e buscaram uma forma de se financiarem nessa nova realidade. E com as possibilidades que a gente tem agora, que é da convergência tecnológica, é um fato, que é da internet 2.0, né, das redes, né, todas as redes sociais, a produção disso de forma digital, eliminando uma série de pesadíssimos custos físicos, né, porque os custos físicos que se tem no jornalismo tradicional, principalmente na parte de impressão, é enorme. Né? E isso, nesse outro cenário, é possível que se financie esses projetos. No Brasil, a gente está engatinhando nisso ainda. Eu não tenho os dados totais de quanto está se financiando nesse sistema coletivo, mas está em andamento. No projeto dos jornalistas livres, muitos dos jornalistas que estão associados ali, que estão juntos ali, vieram da grande imprensa. Outros são alunos de jornalismo, se formaram e então tem essa mescla de uma nova geração que tem um domínio técnico fácil dessas plataformas que surgiram, com jornalistas da pesada, jornalistas muito bons, jornalistas com sólida formação acadêmica, inclusive com muitos da mídia ninja, né? Que é aquela narrativa independente, jornalismo em ação, que é essa sigla, né? E que trazem toda essa... Imagina, esses meninos da mídia ninja, já com essas experiências que eles têm desde a pós-TV de 2006, 2007, ficaram famosos em 2013, nas jornadas de junho, com as transmissões ao vivo, com celulares. Os caras ficaram realmente no topo, só que esse trabalho já vinha sendo feito antes. Né? Imagine esses meninos fazendo esse trabalho de jornalismo, né? E se associando com esses profissionais, com essa sólida formação acadêmica que eu disse. Isso vai dar em algumas coisas interessantes. Quem ganha com isso? A sociedade brasileira. Essa transição do jornalismo investigativo, é natural ele migrar, então, para a internet, uma plataforma livre? As empresas têm os seus focos inclusive de ataque, né? E no caso desses jornalistas independentes, da mídia alternativa, tem um pessoal, vários, que tem uma outra narrativa, desenvolve um outro sistema, né, de comunicação com essa questão, com uma narrativa que vai colocar para o leitor, que vai colocar para as pessoas facetas, lados diferentes
de um fato dado. Na internet, eu acho que eles vão focar mais em aspectos específicos. Eles vão encontrar os seus nichos e vão desenvolver ali. No caso, os jornalistas livres, eles estão ligados. Ó, democracia, justiça social e direitos humanos. O Checkmate fica por aqui. Hoje, conversamos com o fotojornalista e colaborador do coletivo Jornalistas Livres, Vladimir Raeder Roberg, sobre o atual modelo de financiamento do jornalismo investigativo. Muito obrigado pela presença, Vladimir. Eu que agradeço. Até o próximo Checkmate.